Espaço geográfico foi o último conceito que faltou estudarmos, né? Ele é o conceito mais importante de todos, porque ele é o objeto de estudo da geografia. Quando a gente fala de região, território, lugar, paisagem, nós estamos falando de espaço geográfico. Só que o espaço geográfico ele é um conceito muito complexo, porque o espaço geográfico ele é muito extenso, ele pega o planeta Terra inteiro, ele é muito diverso, ele tem muitas características diferentes de lugar para lugar, né? De local para local. Então, estudar o espaço geográfico é bastante complicado. Então, por isso que nós criamos os outros conceitos para facilitar o estudo desse espaço, né? Mas não é somente aí que estão as dificuldades de estudar espaço geográfico. Outra dificuldade vem da própria palavra espaço, né? Espaço é uma palavra que ela pode ser considerada como polissêmica. O que significa isso? Significa dizer que a palavra espaço ela tem muitos significados diferentes. E esses significados, inclusive, são utilizados por várias ciências diferentes. O conceito de espaço você vai encontrar na física, vai encontrar na química, né? Tem uma das propriedades da matéria é que a matéria, dois objetos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então a gente encontra na química, a ideia de espaço a gente encontra na astronomia e encontra na matemática também. Então é um conceito, uma palavra que é utilizado em várias áreas diferentes e muitas delas eu nem citei aqui ainda. E aí, por isso, espaço vai ter muitos significados, vai ser uma palavra polissêmica. E aí eu trouxe alguns significados aqui que a palavra espaço pode adquirir. O primeiro é o seguinte: uma extensão ideal sem limites que contém todas as extensões finitas e todos os corpos ou objetos existentes ou possíveis. Então, esse espaço seria um espaço imaginado, seria um espaço do campo das ideias, ideal, e por isso que ele não tem limites, ele não tem fronteiras. Não é o conceito de espaço que a geografia usa, porque o conceito de espaço da geografia está muito relacionado ao espaço humano, então ele tem limites sim, né? O segundo, esse aí seria um conceito mais utilizado de forma abstrata, por exemplo, pela matemática, né? A matemática que vai dar a ideia desses espaços infinitos. A astronomia também traz essa ideia de espaços infinitos, uma extensão ideal, né? Inclusive, o conceito 3 também é um conceito da astronomia, que é a ideia de espaço sideral, de universo, que é aquele conjunto que abriga todos os astros, todos os elementos que existem no nosso universo, né? E aí é o que a gente chama de espaço sideral. Mas, saindo do campo da astronomia, a gente também tem a ideia de espaço como sendo uma extensão limitada em uma, duas ou três dimensões: distância, área ou volume. Esse segundo conceito é um conceito de espaço da matemática, que a gente tem, por exemplo, o espaço de uma figura geométrica, o espaço de um círculo, o espaço de um quadrado, o espaço de um retângulo, né? É um espaço matemático, geométrico. E tem duas dimensões, que é o comprimento e a largura. E a gente tem também os espaços tridimensionais, que é o espaço dos sólidos, do paralelepípedo, do cubo, dos prismas. Essa ideia de espaço também não interessa a geografia, porque aí é espaço geométrico, é espaço matemático, né? Boa! O quarto e o último conceito vai ser bem mais amplo, que ele diz que é o campo abrangido idealmente por determinada área do conhecimento e fazer humano, como, por exemplo, espaço cultural, espaço econômico, espaço político, espaço social.
Mas aí esse conceito seria uma ideia mais ligada à questão de ser um espaço de conhecimento, um espaço de estudo, um espaço de desenvolvimento. Por exemplo, o espaço cultural é o campo de estudo da antropologia. O espaço social é o campo de estudo da sociologia. O espaço econômico, boa tarde, é o espaço estudado pela economia. Então já seria um conceito que também não interessa à geografia. Então, já que nenhum desses conceitos contempla o que a geografia chama de espaço, então a gente tem que começar a pensar o espaço sobre uma outra perspectiva. E aí eu trago essa frase de Vicentini e Vlach, que diz o seguinte: o espaço refere-se ao lugar que as coisas ocupam e onde os fatos acontecem, né? Então, o que acontece? Nesse conceito, Vicentini e Vlach, eles vão dizer que o espaço é um lugar onde existem coisas, objetos. Em geografia nós chamamos de objetos. Objetos naturais, objetos físicos, né? Tudo isso a gente encontra dentro desse lugar, dentro desse espaço. Mas não só objetos, a gente também encontra fatos que acontecem. Fatos humanos, fenômenos humanos, fenômenos naturais, né? Fenômenos humanos como, por exemplo, a circulação de mercadorias, né? O transporte de pessoas. Fenômenos naturais como, por exemplo, tufões, furacões, terremotos, erupções. Então, seria um espaço onde tem objetos fixos e também tem fatos, ou seja, fluxos, né? Só que a gente não pode perder de vista que o espaço é um conceito abstrato. Como assim? O espaço é uma coisa que ela não pode ser ouvida, não pode ser tocada, justamente porque ele não tem uma existência material. O espaço não tem uma existência material. É uma coisa que você não visualiza, você não sente, você não cheira, você não toca, como a ideia de tempo. O que é o tempo? É uma coisa que a gente não vê, é uma coisa que a gente não ouve, é uma coisa que a gente não toca, a gente só sabe que existe, né? Existe porque a gente vê que as coisas vão se transformando, né, ao longo do tempo. Mas, em relação a uma existência material, né, de ser um corpo que você pode tocar, sentir, saber da presença dele ali, né, com seu sentido, olfato, visão, audição, é uma coisa que o espaço não vai... Exato, Joslan. É igual a um sentimento. Você sabe que o sentimento existe pela forma como a pessoa se comporta, né? Mas a gente não vê o sentimento, a gente não ouve o sentimento, a gente não toca o sentimento. O espaço ele também é abstrato, da mesma forma como o sentimento, da mesma forma como o tempo, né? Eles são coisas que a gente não vê, não toca, não ouve, mas sabemos que existe, né? Sabemos que existe porque ele se mostra através de outros fenômenos, né? E o espaço geográfico ele também não pode ser ouvido. O que você ouve são os objetos que estão no espaço, como, por exemplo, pássaros, pessoas, carros, né? Trovões, furacões. Você ouve os elementos e objetos que acontecem no espaço, certo? E aí a gente sabe que ele existe, mas a gente não o vê, não o toca, não o ouve, né? E aí, tendo essa nova perspectiva sobre espaço, a gente pode entender o que é o espaço que interessa a geografia. É o chamado espaço geográfico. E o que seria esse espaço geográfico? É a natureza transformada pelo trabalho do homem, né? Do trabalho dos seres humanos, e que num conjunto constituído por diferentes paisagens. Ele é o espaço que o homem ocupa, que ele utiliza, que ele transforma,
que ele divide em urbano, que é a cidade, que ele divide em rural, que é o campo, né? Que está ocupado por florestas, por campos de cultivos, por cidades, que é dividido em áreas com muitas pessoas, com poucas pessoas, quer dizer, muito ou pouco povoadas, que é dividido em países, que é dividido em regiões, né? E se o homem vive no planeta Terra, diz Vicentini Vlach, assim o espaço geográfico se refere ao quê? Ao nosso planeta. Esse é o espaço que interessa a geografia. É o espaço que nós vivemos e que nós transformamos e que nós construímos e que nós destruímos e reconstruímos novamente através do nosso trabalho, através das nossas atividades do dia a dia. Exato, as nossas ações. Essas ações são fundamentais para que a gente possa classificar e diferenciar, por exemplo, o espaço matemático, o espaço astronômico, do espaço geográfico. Por exemplo, o espaço de Júpiter, o planeta Júpiter, não pode ser considerado espaço geográfico, porque ele não é um espaço ocupado, transformado e nem utilizado pelo ser humano. Exato, e nem habitado pelos seres humanos. Agora, o planeta Terra é espaço geográfico. É onde nós vivemos, é onde trabalhamos, é onde nós transformamos, destruímos, ocupamos de todas as maneiras. Então, é espaço geográfico. E aí, só para tornar a coisa um pouco mais complexa, Torresani ele diz o seguinte: para a geografia, o espaço geográfico é um conjunto de relações entre objetos sociais e objetos naturais, animados pelo movimento da sociedade. É resultado de um conjunto inseparável de sistemas de objetos, como casas, ruas, lavouras, indústrias, e sistemas de ações, como trabalho, comércio, relações sociais e relações familiares. O que é que Torresani quer dizer com isso? Ele quer dizer que o espaço geográfico é formado por duas coisas: um sistema de objetos, um sistema de coisas, que nós chamamos de fixos, que são objetos sociais, criados pelo homem, e objetos naturais, criados pela natureza. Então, esse sistema de objetos são as casas, as rodovias, as estradas, as cidades, as montanhas, os rios, os lagos, as florestas. Oi? Não, criado pelo homem seria aquilo que nós construímos. Por exemplo, quem constrói as estradas é o ser humano. Quem constrói as cidades é o ser humano. Quem constrói prédios é o ser humano. E aí são objetos sociais. São objetos criados pelo ser humano. Agora, a montanha é criação da natureza. Os rios é criação da natureza. Lagos são criações da natureza. E aí são objetos naturais. Então, o espaço geográfico ele tem esse sistema de objetos, esse sistema de fixos. Mas ele não é somente isso, porque como ele é um espaço do homem, um espaço criado e transformado pelo homem, pelo ser humano, ele tem também um sistema de ações humanas, né? Que é o que a gente chama de fluxos. Fixo é o que não se move, fluxo é o que se move. O sistema de objetos é de objetos físicos que estão fixos no espaço. Eles não mudam de lugar. E o sistema de ações seriam todas as ações humanas que circulam, se movem pelo espaço geográfico. E aí, por exemplo, o trabalho humano, ele faz parte de um fluxo, porque o trabalho humano, ele circula pelo mundo. Você produz um produto lá na China, esse produto é transportado e vendido no Brasil. Então, o resultado do trabalho de um operário chinês chega até o Brasil, circulou pelo espaço geográfico. Nós também, quando vamos nos locomover, os meios de transportes também geram fluxos. Fluxos de circulação de pessoas, de circulação de meios de transportes, né?
Temos também fluxos de informação, informações de coisas que aconteceram num país e que o restante do mundo todo fica sabendo. Então essas informações se movimentam pelo mundo todo. Nós também temos fluxo de dinheiro. Você deposita o dinheiro numa conta de uma pessoa que mora em outra cidade. Então o dinheiro sai de uma conta numa cidade para outra conta que fica em outra cidade. Então isso é um sistema de ações. São sistemas de fluxos, né? Então o espaço geográfico ele tem a sua parte fixa, que é o sistema de objetos, e sua parte fluida, que é o sistema de ações. E esse conjunto complexo, bem complicadinho, estão vendo como o espaço geográfico é complexo? Por isso que é difícil de estudá-lo. Esse conjunto todo forma o mundo que nós vivemos. O espaço geográfico é o nosso mundo. É o mundo em que nós vivemos. Cheio de coisas e cheio de ações. Objetos e ações. À nossa volta acontece isso ao tempo todo. E aí o espaço ele vai ter funções diferentes de acordo com os objetos e os fluxos. Por exemplo, ele pode ser um espaço de circulação. Aqui nessa imagem a gente está vendo um lapso de tempo das vias expressas de Bangkok, capital da Tailândia. E aí a gente consegue visualizar o quê? Uma circulação muito intensa de carros, de pessoas, pelas vias expressas da cidade de Bangkok. Então esse é um espaço de circulação de pessoas, circulação de mercadorias. É um espaço que você tem todo um conjunto de objetos, estão vendo? Casas, prédios, estradas, rodovias, né? Todos eles são objetos e também um fluxo de pessoas, fluxo de carros, fluxo de mercadoria. Os prédios são fixos e a circulação das pessoas e dos carros são fluxos. Né? Então o espaço geográfico ele tem isso, tanto objetos fixos como objetos ou como um sistema de fluxos, né? De circulação. Tipo assim, as cidades grandes costumam ter um fluxo muito maior do que as cidades menores, né? Então, por exemplo, a nossa cidade, ela não tem todo esse fluxo que você está vendo em Bangkok. Oi. Não, não, não. É porque essa é uma área central de Bangkok, né? Bangkok, ela é uma cidade muito moderna. Deixa eu voltar para lá. Ela é uma cidade muito moderna, ela é uma cidade avançada. A gente pode compará-la a cidade como, por exemplo, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Ela tem o mesmo dinamismo que essas cidades. Mas por quê? Porque ela é a capital da Tailândia, a capital do país. Se você for para o interior da Tailândia, para Mianshan, eu me esqueci como é o nome da região, aí você vai encontrar mais áreas rurais, cidades menores, né, cidades pequenas. Se você for, por exemplo, em direção às fronteiras com o Mianmar, você vai encontrar muitas áreas de comunidades que vivem em aldeias, que vivem no meio da floresta, né, produzindo chá, por exemplo, fazendo plantios de chá. Então, na Tailândia você vai ter... É parecido com o Brasil, gente, em alguns aspectos. Tem áreas mais dinâmicas e desenvolvidas e áreas mais rurais, áreas menos desenvolvidas, né? A Tailândia não é um país desenvolvido como os países da Europa, né? Ele é um país ali do sul da Ásia, da península do Camboja, na península cambojana, e é um país pequeno, não é um país muito grande, nem tão dinâmico assim, né? Mas Bangkok, por ser a capital, é a cidade mais rica, mais desenvolvida e mais moderna do país. O espaço ele também pode ter a função de ser um espaço de lazer. E aí, por exemplo, vocês estão vendo na imagem, uma sala de concertos, tem um palco ali no centro, que é para a exibição
espetáculos musicais, como, por exemplo, concertos de piano, concertos de violino, entre outros tipos de concertos. Então, o espaço ele também pode ser um espaço de lazer. Essa é a imagem da região de Baku, no Azerbaijão, que é um pequeno país não, Eric, que tu não lembra a extensão do Azerbaijão para dizer que é pequeno. Mas é um país ali do centro da Ásia que fez parte da União Soviética durante muitos anos. Como? Sim, o teatro também é um espaço de lazer, né? E aqui a gente, não só o teatro, um campo de futebol é um espaço de lazer, é, uma rua no carnaval se torna um espaço de lazer, né? Fora da época do carnaval é um espaço de circulação. Uma praça também pode ser um espaço de lazer, né? É, pode ser espaço de circulação e também espaço de lazer. Por exemplo, durante a semana, em geral, é espaço de circulação, porque passa ali pessoas que vão para o trabalho, que estão indo para a escola e tudo mais. Mas no final de semana acaba virando, ou então de noite, acaba virando espaço de lazer. Os espaços eles também podem mudar de função de um dia para o outro ou de um horário para outro, ele muda de função. Por exemplo, você pode ter uma rua que durante o dia é dominado pelo comércio, mas durante a noite é ponto de prostituição. E aí é dominado por prostitutas que usam aquele espaço para buscar clientes. Então o espaço mudou de função, de um espaço de comércio para um espaço de prostituição. Então o espaço ele pode mudar de função porque os sujeitos dão funções diferentes ao espaço ao longo do tempo, né? Ou até mesmo em diferentes momentos de um único dia. O espaço ele também pode ser um espaço de moradia, como por exemplo esse bairro que se chama de Lübeck, né? A cidade de Lübeck, na Alemanha, e que é um espaço residencial, de casas onde as construções foram pensadas para serem moradia, então espaço de moradia, por ser um bairro residencial. E pode ser um espaço também de produção, como por exemplo essa propriedade de Mittalstel, na Romênia, também na Europa, que é um espaço onde a gente encontra uma usina nuclear, fábricas, então é um espaço de produção de energia elétrica, é um espaço de produção de mercadorias, então é um espaço de produção de coisas, né, de objetos. Então o espaço ele pode ter muitas e variadas funções. E aí o espaço geográfico, assim como as paisagens, né, lembra-se que paisagem é parte do espaço geográfico. Assim como a paisagem, o espaço tem elementos visíveis e elementos invisíveis. Os elementos visíveis a gente classifica como em elementos naturais e em elementos culturais. A mesma coisa que a gente viu com as paisagens, né? Quem são os elementos naturais? Os criados pela natureza. Quem são os elementos culturais? Os criados pelo homem. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo é de Dongchuan, na China, né? Que é uma região de colinas e terra vermelha. Se vocês observarem, a gente tem nessa imagem alguns elementos naturais e alguns elementos culturais, né? Que elementos naturais vocês veem nessa paisagem? Hum. E culturais? Exatamente. A plantação também, que foi criada pelo homem, foi o homem que plantou. Então vocês veem que o espaço geográfico eles têm os mesmos elementos que têm as paisagens. E aí, além desses elementos visíveis, nós temos também elementos invisíveis na paisagem, que são coisas que nós não vemos, mas que nós sentimos com os outros sentidos. São os sons, os cheiros, né, que são os odores, e os laços e relações entre as pessoas. Nessa paisagem, com certeza, tem o cheiro da terra, tem o cheiro dessa vegetação.
Exato. Tem o barulho do carro que está passando, tem as relações entre as pessoas que estão nesse carro, mas são coisas que a gente não vê, mas que fazem parte do espaço geográfico. Então, a gente pode resumir que o espaço geográfico é uma noção mais ampla do que é a paisagem, né? A dinâmica das relações entre pessoas, as atividades que realizam, a desigualdade entre suas condições de vida, suas moradias e outras formas da paisagem são também características do espaço geográfico. Por isso que estudar paisagens ajuda a gente a compreender melhor o espaço geográfico. Mas uma característica fundamental do espaço geográfico é que ele é transformado pelo trabalho dos seres humanos. Ou seja, nós estamos o tempo todo construindo e reconstruindo esse espaço, tanto pelo trabalho humano, para produzir o que atender às nossas necessidades básicas, como também pela atividade da natureza. Chega um furacão, um terremoto, um vulcão, modifica aquele espaço também, né? Então, o trabalho humano e também alguns fenômenos naturais são as duas grandes forças que transformam e criam o espaço geográfico, né? Então, o trabalho é uma das forças que promove a contínua transformação e movimento do espaço geográfico ao longo do tempo. E o ser humano trabalha para garantir a satisfação das suas necessidades básicas, como para se alimentar, para se vestir, para se transportar, assegurando assim a sua existência, né? E produzindo produtos dos mais variados tipos e nas mais variadas quantidades. E ao fazer isso, a gente cria o espaço geográfico. Como, por exemplo, essa região, né, que é chamada de Peraí que meu japonês não é dos melhores. Shikizai no Obaka, ou que é uma região de Biei, no Japão, né? Essa é uma região que vocês podem ver que o ser humano transformou essa área através do seu trabalho. O que eles fizeram? Eles cultivaram a terra, né, de Shikizai. Eles cultivaram a terra de Shikizai e começaram a plantar ali variados tipos de flores. E esses variados tipos de flores acabaram criando tapetes coloridos, né? Jardins de flores coloridos. Então você observa que se a gente olhar mais para longe, né, para outro lado, além dos campos de flores, a gente vai ver que lembra bastante. Se a gente for olhar para esse lado da paisagem, a gente vê que a paisagem original é muito diferente. Ela é quase toda verde, formada de grama, né? Grama bem baixinha. Exatamente, montanhas, campos com maior quantidade de vegetação. E essa parte aqui, ela foi totalmente transformada. Ela foi totalmente modificada. Parece até que é uma pintura no chão, né? Mas na verdade são flores que foram cultivadas, né, para alimentar a indústria de floricultura do Japão. Então a gente observa que é um espaço que foi modificado pelo trabalho humano. O ser humano produz flores para quê? Para comercializar e conseguir atender às suas necessidades, para poder conseguir dinheiro para se vestir, para se alimentar, para sobreviver. Mas ao mesmo tempo ele acaba... Exatamente. E ao mesmo tempo ele acaba fazendo o quê? Modificando o espaço geográfico. Então esse é um exemplo bem visível de como o trabalho humano modifica o espaço geográfico. E aqui a gente tem um outro exemplo, né? Essa imagem é o complexo monasterial de David Gareja, né? Que fica na fronteira entre a Geórgia e o Azerbaijão, né? E aí essa é uma região em que as pessoas que moram nela constroem as suas casas dentro das rochas. Elas aproveitam áreas de cavernas naturais e modificam essas cavernas e transformam essas cavernas em casas.
ou então elas escavam a rocha e transformam essas rochas em casas. Uma igreja tipo uma caverna? Já tem uma igreja que se chama Petra, que ela tem umas colunas toda feita de rocha, esculpida diretamente num paredão. Eu não lembro em que país Petra fica, mas eu acho que eu sei qual é a igreja que você está se referindo. E aqui a gente também é como se fosse uma igreja. É um monastério, entendeu? Ou seja, era um conjunto de construções que fazia parte de uma igreja, onde monges moravam, entendeu? No meio do deserto, que essa é uma área de semiárida, né? E aí eles aproveitam as cavernas para construírem as suas casas. A gente encontra isso também na Turquia, numa região chamada de Capadócia. Se é um lugar frequentado, sim, é um local turístico. É um local turístico, as pessoas visitam. Inclusive, vocês podem ver que tem aqui algumas modificações justamente para dar acessibilidade aos turistas, né? Para os turistas conseguirem visitar, ver como é e tudo mais, como essas pessoas vivem. E a Capadócia, que eu estava citando, que fica na Turquia, ela também é muito visitada. Inclusive, as pessoas gostam de fazer viagens de balão, né? Na Capadócia. Você viaja o balão e consegue ver a Capadócia de cima, de alto, né? Então, esse complexo ele tem centenas de células, igrejas, capelas, refeitórios, sala de estar, né? Tudo cavado na montanha. Tudo cavado, né? Aproveitando cavernas naturais na montanha e fissuras. E tem vários povos que fazem isso. Eu só citei 2, né? Os georgianos, os e o pessoal do Azerbaijão, que é onde fica esse complexo, e os turcos da Capadócia, né? Mas tem vários outros povos que fazem coisas similares, fazem coisas parecidas. Na África, por exemplo, tem construções de igrejas que ficam no chão. É como se eles tivessem cavado um buraco na rocha, né? E em volta desse buraco eles já foram esculpindo a igreja. Aí você tá andando e de repente, se você não tomar cuidado, você cai em cima da igreja. Porque ela tá ali escavada no chão, entende? Dentro da rocha. É a coisa mais linda. Isso, ela é esculpida diretamente na rocha, né? Eu só não lembro em que país da África fica essas igrejas, mas é a coisa mais fantástica. E aí, qual é a importância de se estudar isso tudo? O conhecimento da organização do espaço geográfico, ele nos ajuda a compreender o nosso mundo, ajuda a gente a compreender, né, as várias etapas e transformações que explicam os sistemas econômicos, sociais e culturais. Então, quando a gente tenta entender o espaço geográfico, a gente entende o mundo que nós vivemos, entendemos as desigualdades sociais, as desigualdades econômicas, compreendemos porque cada povo tem uma cultura diferente da do outro, né? Começamos a entender, por exemplo, como os grupos sociais operam nessa paisagem, nesse espaço geográfico, como é que se dão as relações de trabalho entre as pessoas, como é que as pessoas interagem entre si, com outros grupos, com o meio ambiente. Então, quando a gente compreende o espaço geográfico, nós compreendemos o mundo em que nós vivemos e percebemos que as coisas são porque o ser humano criou daquela maneira. Elas não são porque é natural. Exatamente. Porque o ser humano criou essas diferenças, né? E aí o que acontece? Se existe pobreza em alguns lugares e riqueza em outros, é criação humana também. Então, a gente estudar o espaço, a gente começa a compreender o nosso mundo de uma forma mais profunda, de uma forma mais completa. E aí, encerramos o conteúdo sobre os conceitos geográficos. Essas seriam as referências que eu consultei. E